Olá, iniciando mais um Diálogos do Rangedor. Hoje eu tenho a satisfação de receber meu amigo, nosso amigo, o Defensor-Geral do Maranhão, Defensor Público-Geral do Maranhão, Dr. Alberto Bastos. Alberto, seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Iglesias. É um prazer estar aqui contigo. Maravilha. Primeira coisa que eu acho que as pessoas têm que entender num programa como esse aqui, que cumpre um papel de explicar à sociedade o que as instituições têm como função, eu queria que você explicasse um pouquinho o papel da Defensoria, para quem não sabe. Acredito que muita gente que nos assiste agora não saiba o que faz a Defensoria no Maranhão. A Defensoria Pública do Estado do Maranhão, ela tem a função de promover o acesso a direitos da população carente. E esse acesso a direitos, ele pode ser feito de várias formas. O defensor ele pode tentar a conciliação para que a pessoa possa ter acesso a esse direito da maneira mais eficiente, mais rápida. Pode se valer de uma ação judicial, ou seja, ingressar na ação judicial para fazer garantir determinado direito, e também por meio de articulações com várias secretarias de governo, seja da esfera municipal, federal ou estadual, para que possa se articular medidas voltadas e políticas públicas em favor da população carente do Estado. Entendi. E hoje qual que é o tamanho da Defensoria Pública no Maranhão? Atualmente a Defensoria Pública dispõe de 186 defensores públicos, está presente em 39 comarcas, o que equivale a 30% das comarcas. Existe uma regra na Constituição Federal que determina que onde estiver uma unidade jurisdicional, ou seja, uma vara judicial, tem que haver um defensor público até 2022. Nós estamos ainda um pouco aquém dessa meta constitucional, mas estamos trabalhando. Eu acho que esse é o principal desafio da instituição hoje, é se interiorizar, capilarizar para promover, assim, o acesso à justiça em todo o Estado e atendendo a quem mais precisa. Qual que é o perfil de pessoa, de paciente atendido pela Defensoria? A gente costuma chamá-los de assistidos. Eles têm, em regra, uma renda de até 3 salários mínimos. 3 salários. Essa é a regra de suficiência econômica. É renda familiar ou é per capita isso aí? Não, renda familiar. E existe algumas, essa é a regra, existem algumas exceções. O critério econômico, às vezes, é afastado em casos de vulnerabilidade extrema, como é o caso de idosos, crianças, adolescentes, mulheres, pessoas em situação de prisão. Então, nós atendemos independentemente do critério econômico em casos de vulnerabilidades extremas, mas a regra geral é realmente a hipossuficiência financeira, que é em torno de 3 salários mínimos a renda familiar. Isso aqui em São Luís, por exemplo, é muito fácil de encontrar, né? Eu estava lendo uma publicação recente que diz assim, que 38% da população de São Luís, da cidade de São Luís, ela está empregada do ponto de vista formal apenas. A gente teria aí 62% mais ou menos de população fora do mercado de trabalho formal, com uma renda média de 3 salários mínimos. Isso aí praticamente faz com que todos sejam potenciais assistidos do ponto de vista da Defensoria, né? Perfeito, Iglesias. Só para você ter uma ideia, apenas aqui na capital, já que você citou o exemplo de São Luís, apenas aqui na capital, a Defensoria atende em torno de 600 pessoas por dia. Apenas ali naquela sede do Reviver, que é a nossa sede principal, nós atendemos 400 pessoas por dia. Somado a isso, nós temos o Núcleo de Defesa do Consumidor, que fica no São Francisco, o Núcleo de Execução Penal no Renascença e o Núcleo de Atuação Forense, que fica no Fórum. Então, esses núcleos somados chegam a quase 600 atendimentos dia para a população aqui da capital. Luís, nós temos quantos defensores? Nós temos 186 no estado, tu falaste aí, mas aqui em São Luís, quantos por cento? Aqui em São Luís a gente chega a 75 defensores públicos. 75. Né? A maioria atualmente está no interior. A maioria no interior. Um pouquinho, é ao contrário da advocacia, né? Nós temos aqui mais ou menos 10 mil advogados em São Luís, aqui na região metropolitana, e 5 mil advogados no interior do Maranhão. Então muda um pouquinho. Uma pergunta para ti assim, o acesso à justiça no Maranhão, tu achas que ainda é uma coisa que é privilégio de poucos diante disso? Eu entendo que sim, principalmente se agrava no interior do estado, onde não tem uma instituição como a Defensoria Pública, que tem como função principal promover o acesso à justiça, promover o acesso a direitos dos mais necessitados. E nós sabemos que a maioria dos municípios do estado tem um IDH baixo, o que, por consequência disso, são potenciais assistidos da instituição. Então, a gente entende que, especialmente, principalmente, no interior do estado, é bastante defasado
o acesso à justiça em razão da ausência da Defensoria Pública no interior do Estado de uma forma mais capilarizada. Sim. Um TJ, por exemplo, com um orçamento como tem de 1,2 bi, te incomoda esse teu orçamento aí de 137, 140 milhões de reais por ano, 10% mais ou menos? Tu acha que isso aí é uma construção que, do ponto de vista de orçamento público, está equilibrado? A gente tem buscado cada vez mais essa simetria. Né? Nós sabemos que a Constituição Federal determina a simetria entre as carreiras, Poder Judiciário, Ministério Público e também a Defensoria Pública do Estado. Porém, nós somos uma instituição ainda muito pequena, nós temos apenas 18 anos, então temos um caminho a trilhar. E a Defensoria Pública tem buscado trilhar esse caminho de uma maneira bem próxima da população. Para você ter uma ideia, Iglesias, nós atendemos nos últimos 16 meses 64 atendimentos comunitários. A gente não está se limitando a receber as pessoas em nossos gabinetes, em nossas salas. A gente está indo para a rua, está indo para a população que mais precisa. Fomos inclusive para o interior do estado. Nós fomos para a região da Baixada, fomos para a região do Sertão, para tentar amenizar. E quando a gente vai, a gente busca cada vez mais a ouvir a população e resolver o problema imediatamente, sem a necessidade de ingressar com ação judicial. Nós, inclusive, temos o Tribunal de Justiça como parceiro nessa ação. Eles vão junto com a Defensoria Pública e lá a gente faz as conciliações. Então a gente tem buscado cada vez mais demonstrar a importância da instituição, essa proximidade com a população, para que a gente possa conseguir cada vez mais um orçamento maior que nos propiciasse, que vai propiciar que a gente possa crescer um pouco mais. Qual é que é a tua opinião, por exemplo, em relação à advocacia dativa hoje no Maranhão? Aonde não tem Defensoria Pública, tem que se nomear advogados dativos. No meu entendimento, o custo do advogado dativo é muito alto. Eu vou te citar um exemplo. Uma audiência criminal na presença de um advogado dativo, o Estado terá que desembolsar em torno de R$ 1.100. Se for via Defensoria Pública, nós fizemos um cálculo, seria em torno de R$ 2,17. Então, é bem inferior. No nosso entendimento, até mesmo para poder amenizar um pouco a economia, para dar uma maior economicidade e amenizar um pouco os cofres estaduais, nós entendemos que o ideal seria que tivesse mais Defensoria Pública, mais defensores públicos no Estado, para que a gente pudesse promover esse atendimento de uma maneira mais contínua, mais regular, porque o advogado dativo ele é nomeado para determinados atos. Já o defensor ele faria várias funções jurídicas e, somado a isso, ele buscaria conciliações, ou seja, evitaria o ingresso de ações judiciais, ele buscaria articulações com os órgãos governamentais para que a população tenha acesso a políticas públicas. Então, além disso tudo, além do aspecto da economicidade, isso poderá trazer reflexo no desenvolvimento humano da região que tem a Defensoria Pública. Nesse último ano, vocês fizeram que mais de meio milhão de atendimentos, né? De 12 meses para cá, o número é mais ou menos esse? Exatamente, nós conseguimos alcançar aí em torno de 550 mil atendimentos em todo o ano, é um número bastante expressivo. Acho que se deve também a uma crise econômica que o país atravessa. Cada vez mais as pessoas procuram a Defensoria Pública para repactuar uma dívida, especialmente das concessionárias de serviço público, de energia elétrica e de água, ou seja, serviços essenciais. Então, a gente tem recebido muitas pessoas super endividadas, idosos. Então, a gente tem buscado cada vez mais promover medidas voltadas para a solução extrajudicial, porque é uma maneira mais rápida para que eles tenham a sua dívida saneada e aí consiga dar prosseguimento aos atos inerentes ao exercício da função civil, da vida civil. E vocês, nesse cuidado aos interesses coletivos e difusos, como é que tem sido a atuação da Defensoria nesses últimos anos? Tem uma série de coisas aí que a gente vê o tempo todo, questões relacionadas à saúde, questões, por exemplo, de moradia, ocupação de terra. Vocês têm muita ação nesse sentido em curso? Muitas, Iglesias. A Defensoria Pública, ela nos últimos anos, ela lançou mais de 24 projetos. E esses 24 projetos, eles visam exatamente isso, a promoção da tutela coletiva. Eu cito como exemplo aí, na questão da saúde, a Defensoria Pública, por meio do núcleo da infância, meio do núcleo da criança e adolescente, lançou um projeto voltado para a redução da mortalidade infantil. Então, é um projeto muito minucioso, que teve a parceria da Secretaria Estadual de Saúde
em que eles elaboraram todo um questionário para que o defensor do interior possa, na hora de fazer um atendimento ou na hora de fiscalizar como está se dando a atenção básica naquele município, existe um formulário para norteá-lo. De que forma que eu vou fiscalizar, de que forma que eu vou verificar se a atenção básica desse município, se o serviço disponibilizado pelo município voltado para a atenção básica está sendo satisfatório ou não. Então a gente tem capacitado os defensores nesse sentido para que possa atuar e aí sim, inclusive, reduzir a vinda desses pacientes para São Luís. Porque se fortalece a atenção básica no município, acaba se fortalecendo a prevenção das doenças. E aí, em especial, a mortalidade infantil, que se faz um pré-natal adequado, você é médico, sabe muito bem disso, faz um pré-natal adequado com equipe também satisfatória naquele município, a tendência é que se reduza cada vez mais a mortalidade infantil. Então é um dos exemplos, a Defensoria Pública ela tem se notabilizado por atuações extrajudiciais, de registro público, de reconhecimento de paternidade, especialmente, para fazer com que a família se fortaleça os vínculos familiares, que a criança tenha direito a uma pensão alimentícia, que o pai também tenha direito à guarda. Então, são medidas que visam fortalecer a família, fortalecer a sociedade. Tua estrutura hoje para fazer esses atendimentos do interior, qual que é? Atualmente, os núcleos do interior, eles dispõem de um assessor jurídico e de 1 ou 2 defensores públicos, a depender do tamanho da comarca. Depende do número de unidades jurisdicionais que tem naquela comarca. E também, de uma forma geral, a Defensoria Pública tem 198 servidores. É um número muito aquém ainda comparado às outras instituições. Mas eu percebo que todos que estão, servidores, defensores, estagiários, têm se dedicado bastante e faz com que consiga atender a demanda que chega até os núcleos e também tem buscado cada vez mais estar próximo da população, se dirigido a escolas para dar palestra de educação em direitos. Nós fizemos isso recentemente na cidade de Presidente Dutra. Então, a gente tem se esforçado muito, porque nós sabemos que somos uma instituição nova e temos que cada vez mais demonstrar a importância, temos cada vez mais estar próximo da população para que elas possam conhecer e saber que ali ela tem um suporte, que ali ela vai ter um apoio. Tu achas que dentro da Defensoria hoje tem um espaço grande para ativismo social, de repente até ativismo político dentro da Defensoria hoje? Eu acho que ativismo político é um pouco complicado, mas o ativismo social, eu acho que é até inerente às nossas funções, porque, Iglesias, é na ponta, a Defensoria Pública atende bem aonde está doendo mais no assistido, é onde está incomodando mais. Se uma política pública não vem sendo executada de uma forma satisfatória, eles vão parar na Defensoria Pública. Então a gente acaba se sensibilizando com as mazelas que nos são trazidas todo dia pelos assistidos. Se sensibilizando e também criando, buscando forças para cada vez mais promover o acesso a direitos, principalmente daqueles que são os mais necessitados. A justiça para pobre no Brasil é igual à justiça para rico, o que tu achas? A justiça para pobre no Brasil é igual à justiça para rico, o que tu achas? Do ponto de vista até da própria dinâmica processual, as coisas acontecem numa velocidade que é igual ou tu percebe diferença no curso dos processos? No curso do processo eu não percebo diferença. Os defensores eles são bastante atuantes. O que eu percebo de diferença é que no local em que não tem uma instituição, um instrumento para que busque gratuitamente o direito desses assistidos, ele com certeza ele vai ficar em extrema desvantagem. Porque se ele não tem um aparato técnico gratuito e a outra parte que dispõe de um poder econômico, financeiro e também de um aparato técnico jurídico, realmente não existe nenhum tipo de equilíbrio nessas situações em que não se dispõe de um instrumento de instituições que lutem pelo direito das pessoas de forma gratuita. Os defensores hoje estão satisfeitos com as carreiras que eles têm aqui no Maranhão, de um modo geral? Eu acredito que sim. A nossa evasão diminuiu muito, Iglesias. Para se ter uma ideia, anos atrás saíam 20, 30 defensores da carreira por ano. Por ano. E isso é interessante. Agora não, agora só este ano 3, 4 saíram da carreira, exatamente para ir mais próximo das suas residências, porque hoje o concurso vem pessoas do país inteiro. Sim. E neste caso aqui da Defensoria Pública, você vê, se antes saiu 30, 40 pessoas por ano, hoje sai 3, 4, diminuiu muito. Ou seja, os defensores têm cada vez mais se identificado com as suas funções e permanecendo aqui no Estado. Entendo. Para ti,
Tu és carioca, Itaperuna, né? Itaperuna. Como foi essa transição aqui para o Maranhão, quando tu chegaste? Olha, eu gostei muito. Eu tinha a possibilidade de assumir a Defensoria Pública no Espírito Santo, Sim. que ficava a 40 quilômetros da minha cidade. Só que antes de assumir, eu preferi vir conhecer o estado do Maranhão, que eu tinha essa curiosidade. Eu tinha vindo só fazer a prova. E vindo para cá, eu fui para a cidade de Imperatriz. Gostei muito da cidade de Imperatriz, fiquei lá por 3 meses, me adaptei bem. E logo em seguida teve uma remoção para São Luís, aonde eu acabei também me ambientando muito bem, eu gostei muito da cidade de São Luís. Outros defensores que também assumiram junto comigo também eram de outros estados, então acabou que facilitou também a nossa ambientação aqui na cidade. E por fim eu acabei conhecendo a minha atual esposa. Hoje eu já tenho um filho maranhense e não me arrependo da escolha que fiz. É uma cidade que São Luís é uma cidade que me acolheu, que me deu o meu filho, me deu a minha esposa, então eu sou muito grato à cidade de São Luís e me adaptei muito bem. Qual que é a maior qualidade de São Luís, na tua opinião? Eu acho que é a praia. A praia? A praia. É o ambiente praiano, sabe? Eu gosto demais do ambiente praiano. E aqui existe uma riqueza cultural muito grande, coisa que, diferentemente do que ocorre no Sudeste, Sim. a valorização da cultura, das tradições é muito maior. Eu acho isso muito bacana aqui. É uma diferença muito grande entre o Rio de Janeiro e o Maranhão no que tange aos gostos tradicionais, a manutenção das tradições. Eu acho isso muito interessante. E o principal defeito da cidade hoje? O que tu achas? Eu acho que o principal defeito, sem dúvida nenhuma, é o esgotamento sanitário. Esgoto sanitário. Eu era defensor do Núcleo de Defesa do Consumidor, atuava em favor da população que convivia com o esgoto a céu aberto. E isso no Brasil de hoje é inadmissível, né? Isso é uma pesquisa recentemente que 100 milhões da população brasileira não tem acesso à rede coletora de esgoto. É um problema medieval, uma cidade que já tem mais de 400 anos e que é necessário que haja um investimento maciço em rede coletora de esgoto, haja um investimento em saneamento básico, que esse esgoto seja transportado para uma estação de tratamento e devolvido com a água tratada. Então, eu acho que o principal problema hoje, mais premente, acaba sendo o esgotamento sanitário, que acaba afetando a saúde pública. Um defensor público termina tendo contato grande com as lideranças comunitárias. Isso é verdade, né? Muito. Tu já pensaste em algum momento em encarar uma disputa, por exemplo, dentro da política para ti, com esse contato tão bom que tu tens com essas lideranças? Não, eu não tenho pretensões políticas, Iglesias. O que eu gostaria mesmo, o que a gente sente, é que a Defensoria Pública tem que ser cada vez mais próxima. Para a gente se fortalecer, nós temos que estar próximo de lideranças comunitárias. Sim. E o nosso objetivo hoje, à frente da Defensoria Pública, é que ela se capilarize cada vez mais, que ela se fortaleça, que ela seja cada vez mais reconhecida pela população. E nós tivemos uma prova importante agora no orçamento participativo. A Defensoria Pública, ela, de 22 regiões, em que se teve o orçamento participativo, ela foi vencedora em 13. Muito bom. Então isso demonstra o apoio popular, que eles estão querendo mais, eles querem uma instituição que possa comprar a briga deles. Eles querem uma instituição que eles possam se sentir acolhidos, porque eles não são sequer ouvidos muitas das vezes. Então quando chega na Defensoria Pública, a gente sempre busca isso, essa sensibilidade, esse acolhimento, e depois desse acolhimento ser eficiente, porque não adianta você escutar e não tomar nenhuma providência efetiva. E por isso que a gente tem buscado cada vez mais a conciliação. Só para você ter uma ideia, desde o início da nossa gestão, nós conseguimos aí alcançar um número de mais de 6 mil acordos. Em 16 meses, representa 400 acordos por mês. É um número muito significativo. Tu acha que a justiça, da forma que existe do ponto de vista processual hoje, ela é lenta mesmo? Ou é uma coisa que, por exemplo, se a gente tivesse uma mudança de metodologia dentro dos tribunais, ampliar os horários de trabalho, reduzir essa coisa do enforcamento de feriado, todas essas coisas, trabalhar por bastante tempo em regime de mutirão, tu acha que isso aí resolveria o problema? Por que a justiça é tão morosa no Brasil, Alberto? O procedimento. Os procedimentos, eles são mais complexos e bem formais. Talvez, se nós conseguíssemos desburocratizar um pouco mais, respeitando o contraditório e a ampla defesa, nós pudéssemos aí ter uma justiça mais eficiente. Eu acho que o caminho mais adequado para as pessoas acessarem os direitos é a conciliação. Quando não se couber, deve-se procurar a justiça. Eu acho que
judicializando menos, vai diminuir o número de processos e, por consequência, talvez o resultado desse processo seja mais rápido. Acho que são 100 milhões de processos hoje no Brasil, né? Uma coisa... É um número muito grande. Muito grande, é uma loucura isso aí, do ponto de vista de gestão do judiciário para dar conta de tudo isso, é muito preocupante. E assim, o que tu acha do Brasil nesses últimos 4, 5 anos, o que tem acontecido aí no Brasil? Uma crise muito grande, principalmente na área econômica. Uma recessão, existe poucos recursos para investimento, o que acaba prejudicando as políticas públicas necessárias e indispensáveis. Eu vejo também no cenário federal, especialmente com a entrada do governo Bolsonaro, um discurso muito perigoso de restrição de direitos e garantias fundamentais, de uma opressão a grupos vulneráveis. Isso é muito preocupante também. E o que a gente procura, o que a gente tem que buscar fazer, eu acho, enquanto Defensoria Pública, talvez enquanto Assembleia, é fortalecer cada vez mais as instituições. É ser sempre um garantidor de direitos e garantias fundamentais, de direitos fundamentais, porque esse é o principal caminho. Se nós não colocarmos em primeiro plano saúde, educação, acesso a direitos fundamentais, a gente vai ficar realmente para trás. É por isso que eu sempre prego que se houvesse talvez um investimento maciço na área de saneamento básico aqui na capital, isso impactaria de forma significativa na área da saúde pública. Qual que é a tua opinião sobre a Lava Jato? Olha, a Lava Jato, ela teve pontos positivos e negativos. O ponto positivo é que a gente nunca presenciou ou testemunhou altos empresários e altas patentes do governo sendo efetivamente presos e permanecendo lá até o trânsito julgado. Porém, existem alguns excessos. Inclusive foi denunciado, foi publicizado, na verdade, alguns indícios de perseguições políticas. Então, acho que foi um dos pontos negativos, acho que houve um certo exagero. Porém, existe um ponto positivo que escancarou um tanto quanto a corrupção. E escancarando a corrupção, não houve uma impunidade. O que é importante é que tivesse que separar um pouco o joio do trigo, porque talvez muitos que não tenham contribuído estão pagando por uma prisão até hoje. Execução em segunda instância ou após trânsito em julgado? Qual que é a tua opinião? Na minha concepção, sem dúvida nenhuma, após o trânsito em julgado. Nós já vimos, principalmente enquanto defensor, várias decisões sendo reformadas por tribunais superiores. Inclusive, casos emblemáticos de estupro, em que reconhecidamente as provas nos autos não tinha nenhuma relação, conexão com com o suposto autor, chegou no STJ, foi tudo anulado e depois se comprovou a anulação. E quem ressarce o cidadão diante disso? É complicado, né? É muito complicado. É claro que ele vai ter o direito pelo erro judiciário, ingressa com a ação judicial, mas é muito demorado. E quem repara esse tempo todo que ele ficou ali dentro? Né? Essa é a grande pergunta. Para finalizar, Alberto, uma pergunta. Esse dispositivo que o Moro está querendo colocar nesse projeto, nesse pacote anticrime que ele enviou para o Congresso, o chamado plea bargain, né? aquele dispositivo americano que a pessoa confessa o crime logo e imediatamente ela já tem uma redução da pena, ela tem uma redução significativa daquilo ali. Tu acha que um dispositivo como esse, ele é bom ou ele vai servir apenas para colocar mais gente dentro da cadeia, principalmente gente pobre, que não tem acesso a advogado, para recursos protelatórios, toda aquela coisa que a gente sabe que o sistema processual penal permite? Eu vejo com muita preocupação, especialmente para os mais necessitados, como você bem alertou. Por quê? Se muitas comarcas ainda não têm Defensoria Pública do Estado, ou seja, não tem um órgão que promove assistência técnica jurídica integral e gratuita. Quem é que vai orientar esse acusado? Não vai ter ninguém para orientá-lo. Então, eu vejo com algumas ressalvas, algumas restrições. Nós temos que debater um pouco mais este tema, temos que estruturar um pouco mais as defensorias públicas do Brasil como um todo, para que a gente possa pensar em evoluir para essa questão. Maravilha. Passou voando. Alberto, eu quero te agradecer pela presença. Fique à vontade para fazer suas considerações finais, mandar um abraço para a esposa, para o filho. Não, em primeiro lugar, quero te parabenizar
Parece que o Iglesias já é um jornalista há muito tempo, né? Porque flui de uma maneira muito rápida, você é muito inteligente. Foi um prazer, foi muito agradável a conversa aqui. E parabéns pelo trabalho que vem fazendo à frente da Assembleia Legislativa no primeiro mandato. Você sempre muito preocupado com a Defensoria Pública, mas com os assistidos da Defensoria Pública. E a gente agradece todo o seu comprometimento, o seu apoio junto à instituição e também às pessoas mais necessitadas. Uma satisfação, mas fica à vontade para mandar um abraço. Um grande abraço para minha esposa Natália, para o meu filho Luiz Alberto. Vocês são a razão da minha existência. Eu estou aqui em São Luís muito feliz, isso deve a vocês. Vocês são a minha principal base. Maravilha. Pessoal,